O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, desde já eu agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos aqueles que já me acompanham, meu muito obrigado pela audiência e por continuar ouvindo o nosso podcast. Hoje a gente vai para o episódio de número 33, aqui no Crimecast. Mas antes eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam, compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. Outra coisa, amigos, que eu queria pedir a vocês é que ao ouvir algum episódio do Crimecast, marcar o perfil no Instagram para que a gente tenha aí uma visibilidade maior e mais pessoas possam conhecer o nosso podcast. Então, amigos, é isso, o episódio de número 33 aqui no Crimecast. E antes de tudo, eu queria falar para vocês sobre a questão do Deezer, né? Já está tudo ok. Os episódios estão subindo normalmente no Deezer. Só demora um pouquinho mais ali. No máximo, no dia seguinte, ele vai estar disponível. Eu estou tentando ainda, né? Ver se eu consigo voltar à rotina de envio de episódios às segundas-feiras. Não consegui ainda. Quem sabe no próximo episódio eu consigo enviar na segunda-feira, tá? O caso de hoje, amigos, a gente vai falar sobre algo bem difícil, bem complicado. É um episódio que é, acima de tudo, revoltante. E eu não consigo falar mais nada para não dar spoiler, mas vocês vão ver que a história de hoje é algo assim absurdo. Então é isso, amigos. Hoje a gente vai para o episódio de número 33. O caso Brittany Smith. Brittany Smith foi presa por homicídio. Ela diz que um homem estava em sua casa e diz ter feito o que achava que era preciso, o que precisou fazer, sem dúvida nenhuma. Nas palavras de Brittany, se ela não tivesse feito o que fez, ela e seu irmão estariam mortos. Brittany ainda diz que está pronta para a sua audiência de legítima defesa e diz também que, se deixarem contar sua história, acredita que vai ganhar o processo. A jornalista Ashley Rankins diz que já cobriu casos de legítima defesa e em quase todos eram homens. Ashley explica que a lei de legítima defesa do Alabama é abrangente. A polícia pode ir a uma cena de crime, descobrir que alguém foi morto e simplesmente relatar que foi justificado, mas em vários casos rejeitam que tenha sido legítima defesa. No caso de Brittany Smith, ela foi denunciada por matar um homem que ela acusa de a ter estuprado. Se for condenada, Brittany pode pegar prisão perpétua. Analisando o caso, a jornalista Ashley Rankins levanta uma questão, abre aspas.
As mulheres podem usar o sistema para se defenderem do mesmo modo que os homens? Fecha aspas. E diz mais: até onde as mulheres abusadas podem se defender? E aí, amigos, nós vamos saber um pouco sobre a Brittany e sobre a família da Brittany Smith. A mãe de Brittany, Ramona McCauley, conta que teve 2 filhos. Além de Brittany, ela é mãe de Chris McCauley. Ramona diz que se divorciou do pai de seus filhos quando eles tinham 4 e 8 anos. Ramona é mãe solo e diz que isso é bem difícil no condado de Jackson. A mãe de Brittany conta que trabalhava de 12 a 16 horas por dia, às vezes até mais quando conseguia. E ela fala que Brittany também foi mãe solo e passou dificuldades, pois teve 4 filhos. Além disso, Brittany teve um filho que nasceu com um problema genético. O bebê só ficou vivo por 45 minutos. Por esse motivo, Brittany entrou em profunda depressão. Para aliviar a dor, Brittany acabou recorrendo às drogas e ficou viciada. Ramona diz que quando percebeu, Brittany estava muito magra, começou a andar com gente estranha, etc. As coisas só pioraram, pois ela passou a usar metanfetamina. E aí, poucos meses depois, ela perdeu a guarda dos filhos. Ramona conta que Brittany chegou ao fundo do poço após perder a guarda das crianças, mas a família ajudou muito e mesmo com algumas recaídas, ela se recuperou. Brittany ficou sóbria e continuou assim. Ela até arrumou um emprego num asilo e estava indo bem. E em 10 de janeiro de 2018, Brittany passou por uma avaliação para saber se poderia reaver a guarda dos filhos, e ela foi aprovada. E aí, com as crianças de volta em casa, Brittany queria comprar um cachorrinho para os filhos. Então ela fala com um amigo, Todd Smith, que criava pitbulls. Brittany conhecia Todd dos tempos de colégio e acaba comprando do amigo um filhote de pitbull. 2 dias depois, aconteceram os disparos na casa de Brittany. Então, amigos, aqui vocês ouviram, vocês sabem que eu sempre faço questão de que todo mundo que me ouve, né, ouve a história, o episódio, consiga ir acompanhando ali todas as questões do caso, né? E aí vocês ouviram, eu disse no começo, que no Alabama, a polícia pode simplesmente, né, em um caso onde alguém foi morto, a polícia pode simplesmente ir no local, né, avaliar ali a cena do crime e determinar que realmente foi legítima defesa, né? Então, às vezes, a avaliação da cena do crime já confirma que foi legítima defesa segundo a polícia, né? Mas alguns casos eles negam isso, né? E o caso da Brittany Smith é um caso desses, onde a polícia foi no local e negou a possibilidade de legítima defesa. E já eu vou contar para vocês aqui o caso em si, né? Como ocorreu. Então, do que foi falado aí, vocês ouviram que a Brittany, ela é uma pessoa que já passou aí por coisas bem difíceis, né? E aí, amigos, a gente vai saber agora, segundo a Brittany, o relato sobre o ocorrido. Ela conta que o amigo Todd fez uma ligação para ela, perguntando se podia buscá-lo no parque. Segundo Brittany, Todd lhe disse que a carona dele tinha deixado ele lá,
mas não poderia voltar para buscá-lo. Brittany concorda em buscar o amigo e diz a ele que poderia passar a noite no sofá, mas no dia seguinte teria que ir embora. Brittany explica que conversou um pouco com o amigo antes de dormir e lembra de ter dito que estava trabalhando, estava praticamente conseguindo recuperar a guarda dos filhos de forma definitiva e que as coisas estavam melhorando, etc. E aí, cabe eu explicar aqui, amigos, que essa questão de uma pessoa reaver a guarda de um filho é um processo, né? Eu falei um pouco mais atrás que ela tinha sido aprovada, né, para reaver a guarda dos filhos, mas isso é um processo. Então, a decisão dos filhos voltarem para ela tinha sido meio que aprovada, mas é uma coisa que demora dias para que aquilo se confirme, né? Há um trâmite para que isso seja definitivo. E aí o que eu entendo é que ela tinha muito esse medo de não fazer nada errado para justamente não atrapalhar essa questão da guarda dos filhos voltar para ela, né? Brittany diz que não sabe o que houve, mas algo mudou em Todd de repente. Ela conta que o amigo começou a gritar com ela sem motivo e se levantou indo em sua direção. Segundo Brittany, ele lhe deu uma cabeçada. Brittany então sai correndo e consegue chegar até seu quarto e bate a porta. Porém, Todd consegue arrombar a porta e a joga na cama, começando a sufocá-la. Brittany lembra de começar a ver tudo escurecer e imaginou naquela hora que estava morrendo. Quando recobra a consciência, ela percebe que tinha se urinado e estava sem as calças. Todd estava lhe estuprando quando ela acordou. Segundo Brittany, Todd disse a ela que se falasse uma palavra sequer, lhe mataria ali mesmo. Ramona, mãe de Brittany, lembra que a filha telefonou para ela por volta da 00:40. Brittany pergunta se a mãe poderia levar um maço de cigarros para ela. A mãe responde que não tinha dinheiro naquele momento, mas Brittany diz que estava com dinheiro e queria que a mãe fosse pegá-la para levar até a loja que ela compraria o cigarro. Ramona estava muito cansada e estava nevando também naquela noite, então ela pede a Chris McCauley, irmão de Brittany, que leve ela para comprar cigarro. Chris lembra de ter ficado irritado porque também estava muito cansado, mas acabou indo. Ao pegar a irmã, Chris diz que Todd também estava com ela. Brittany não falou muito durante o trajeto para a loja, mas Chris diz não ter dado tanta importância. Segundo Chris, Brittany foi no banco da frente e Todd estava no banco de trás. Eles vão até um posto de gasolina onde tinha uma loja de conveniência e apenas Brittany desce do carro. E Chris diz ter ficado conversando com Todd dentro do automóvel. Então, amigos, o relato que a Brittany Smith conta, e aí também o Todd, o sobrenome dele é Smith, mas pelo que eu entendi aqui, eles são só amigos, não tem nenhum parentesco, certo? Então ela conta que fez esse favor para o cara, né, porque era um conhecido dela desde o colégio. Inclusive ela compra um filhote, né, de pitbull para os filhos, porque já estava ali visualizando um futuro, realmente voltar a morar com os filhos. Ela compra um cachorro com ele e ele liga para ela e pede para ela buscar o Todd em algum lugar, porque ele estava sem carona para voltar. Ela aceita e, segundo ela diz: cara, é o seguinte, você pode ficar aqui, dorme aí no sofá, mas
quando for amanhã você tem que ir embora. E no meu entender, não tinha nada, não havia nada entre eles, né? E a versão da Brittany é que depois de um papo ali, antes de ela ir dormir, ele ficou muito estranho, de repente começou a gritar com ela e a agrediu, correu atrás dela, ela tentou se defender, correndo para o quarto e se trancando, mas ele arrombou a porta e teria agredido sexualmente ela e lhe ameaçado de morte. Então essa é a versão da Brittany, e após aquilo acontecer, ela faz essa ligação para a mãe. E aí a gente vai continuar aqui essa história, né, de quando eles foram até a loja. A funcionária da loja, Paige Painter, conta que atendia um outro cliente quando Brittany entrou na loja. Paige diz que logo percebeu que Brittany parecia bem incomodada e dava para ver que tinha brigado. Ao atendê-la, Paige perguntou o que tinha acontecido e Brittany respondeu o seguinte, abre aspas, fale baixo, não chame a atenção, fecha aspas. Logo em seguida, segundo a funcionária da loja, Brittany lhe contou o que aconteceu. Paige diz que Brittany afirma ter sido feita refém e que foi espancada e estuprada por Todd Smith. Paige então sugere a Brittany que ficasse na loja e ofereceu uma sala dentro do estabelecimento para ela ficar enquanto pedia ajuda. Mas Brittany explica que o irmão dela estava no carro com Todd e se ela não voltasse, ele acabaria machucando seu irmão. Brittany sai da loja e volta para o veículo e Chris os leva de volta para casa. Chris lembra que ao chegar na casa da irmã, Todd saiu do carro primeiro e entrou na casa. Brittany, antes de sair do carro, disse ao irmão que ele tinha que voltar na loja e falar com a balconista. Paige diz que Chris não fazia ideia do que tinha ocorrido. Ela então conta tudo a ele, que fica atônito e sem acreditar. Chris volta rapidamente para a casa de Brittany. Ele lembra que andava sempre com uma pistola e ao chegar na residência, ele entra pelos fundos da casa. Chris conta que Todd estava na cozinha e ele pede que Todd pegue suas coisas e vá embora. Segundo Chris, Todd não respondeu e ficou parado onde estava, praticamente imóvel. Chris pega sua arma e coloca em cima de uma bancada na cozinha e tenta tirar Todd à força da casa. Foi aí que os dois se embolaram e começaram uma briga. Ao ouvir o barulho, Brittany diz ter ido à cozinha e confirma que quando chegou, os dois já estavam brigando e naquele momento Todd estaria segurando Chris pelo pescoço, estrangulando ele. De acordo com Brittany, ela pediu a Todd que soltasse o irmão e fosse embora. Porém, Todd não atendeu. Ela então fez o primeiro disparo, mas nada aconteceu. Todd continuava a estrangular Chris. Somente após atirar mais 2 vezes foi que os dois caíram no chão, segundo Brittany. À 1h37 da manhã, Brittany ligou para a emergência. E aí eu vou dizer para vocês aqui o que foi falado durante a ligação de emergência. A Brittany falando: oi, preciso de uma ambulância. Uma pessoa foi baleada. E a atendente do outro lado responde: onde está o atirador? A Brittany diz: está aqui comigo. É meu irmão. Ele não vai preso. Ele estava tentando me proteger. E aí, a Brittany, ela pede ajuda sobre o que fazer em relação ao ferimento do Todd. Ela diz o seguinte: o
que eu faço? Me ajude, por favor. A atendente do outro lado diz: comprima o peito dele rápido e com força 30 vezes. Brittany faz segundo a orientação e percebe-se que ela estava desesperada e chorando e pede mais uma vez que mandem uma ambulância logo. E a atendente fala de novo: eles já estão indo o mais rápido possível. E a Brittany diz o seguinte: está bem, eu vou esperar lá na rua. E aí, quando os policiais chegam, encontram Brittany desesperada em frente à casa. E quando eles pedem alguma informação, Brittany diz que o irmão atirou porque Todd estava esganando ela. Então, amigos, olha aqui, essa parte aqui a gente tem que ficar atento, porque nesse momento, quando os policiais chegam, a Brittany diz que o Todd estaria estrangulando ela e o Chris que teria atirado nele. Os policiais fazem o procedimento para saber se tinha mais alguém na casa e quando verificam, Todd já estava sem pulso. Ao ser levado para a delegacia, Chris então assume a culpa como se ele tivesse feito os disparos e diz que fez aquilo porque se não o fizesse, sua irmã não recuperaria mais os filhos. Olha só. No dia seguinte, Brittany acorda pela manhã e diz que estava com a consciência pesada e então decide se entregar e contar a verdade dos fatos. Em depoimento na delegacia, Brittany assume que foi ela quem fez os disparos e chora ao falar que devia ter dito a verdade desde o início. Após o depoimento, Brittany é denunciada por homicídio e fica presa por 10 meses. Então, amigos, esse ponto ele é interessante. No momento ali, no calor da emoção, né, como a gente costuma dizer, a Brittany mudou o que teria acontecido, né? Ela disse para os policiais que ela estava sendo estrangulada e o Chris foi quem atirou. Ele aceitou aquilo e também quis dizer que ele tinha sido o cara que tinha atirado no Todd, pensando nela por conta do processo que ela passava para reaver a guarda dos filhos, porque se aquilo caísse sobre ela, ela certamente não teria mais os filhos de volta, né, a guarda dos filhos. Só que aí ela, a própria Brittany, né, no dia seguinte, né, sem conseguir lidar ali com aquela mentira, ela decide falar tudo. E aí, amigos, ela é denunciada e fica 10 meses presa. Ramona teve que empenhar a aliança da mãe e dar seu carro como garantia para conseguir cobrir o valor da fiança de $6.000 para que Brittany ficasse em casa até o julgamento. Ramona diz que a filha não deveria ter sido presa e que, aliás, se sente orgulhosa por ela. Brittany diz que desde o ocorrido procura emprego, mas não é aceita em lugar nenhum. Ramona, mãe de Brittany, conta que, quando soube da lei de legítima defesa, achou que servia perfeitamente para o caso da filha, pois ela foi presa por se defender. Ramona acredita que a lei de legítima defesa irá inocentar Brittany. Brittany então pede uma audiência preliminar. Como ela não pode pagar, a juíza nomeia o defensor público Ron Smith como advogado dela. E aí é mais um sobrenome Smith, mas também não tem nenhum parentesco, certo? Ron Smith explica que a versão de Brittany é plausível e a lei está do seu lado. Ron continua e diz que ela não estava fazendo nada ilegal, não foi ela quem iniciou a agressão. Ela estava em casa, o irmão estava sendo sufocado e estrangulamento é considerado força letal, ou seja, ela tinha fundamento.
O advogado crê que é um caso sólido de legítima defesa. O promotor do caso falou com a família de Todd e, depois disso, propôs um acordo em que Brittany aceitasse 25 anos de pena. Porém, ela não aceitou esse e nenhum outro acordo. Ela diz que não se declararia culpada em hipótese alguma e iria continuar alegando legítima defesa. A investigadora particular, Dawn Hendricks, explica que normalmente, no Sul, a legítima defesa é utilizada por homens protegendo a vida, a liberdade e a propriedade deles. E no caso dos homens, eles são elogiados por isso. Dawn diz que se uma mulher ou alguém de algum grupo de minoria faz a mesma coisa, a visão é bem diferente. A profissional explica que as pessoas acham normal que uma mulher sofra lesões e continue aguentando a situação até que algo seja feito. Ou seja, há uma questão de opressão e de abusos contra a mulher que são relativizados pela sociedade. Isso aqui é forte, o que ela diz, que a gente sabe que é a mais pura verdade. A audiência de Brittany é marcada para o dia 14 de janeiro de 2020. A jornalista Ashley Rankos conta que no dia da audiência, Brittany deu seu depoimento e ninguém falou nada. Silêncio total. E aí, amigos, eu vou ler para vocês aqui algumas perguntas que foram feitas a Brittany durante o depoimento. O promotor pergunta a Brittany: Todd foi vê-la com sua permissão? Brittany responde: sim, senhor. Quando ele a atacou, ainda tinha permissão para estar na casa? Brittany responde: não, senhor. Quando atacou seu irmão, ele tinha permissão para estar lá? Brittany responde: não, senhor. Você teve medo que ele a machucasse? A Brittany responde: ele me machucou. E aí, o exame de corpo de delito foi solicitado, né? E a enfermeira que havia feito o exame atestou 33 lesões em Brittany. Segundo Ashley, o depoimento de Brittany foi muito convincente. A jornalista que acompanha o caso, né? Ela diz que foi um depoimento bem forte. E aí, amigos, eu vou ler o laudo, né, da enfermeira Janine. Tudo que eu vou dizer agora é o que está no exame feito em Brittany. Havia 2 lesões do lado esquerdo do queixo e eram consistentes com uma marca de mordida. Havia ferimentos no tórax, seios, pernas, braços e pés. Brittany também tinha uma contusão consistente com uma marca de mão e tinha contusões na nuca. Segundo a responsável pelo exame, há marcas consistentes com estrangulamento. Ramona, a mãe, lembra de chorar muito ao ouvir todas as lesões que a filha tinha sofrido após a agressão de Todd. A enfermeira também disse não poder afirmar com certeza, mas havia indícios de que Brittany havia sido estuprada. Janine explica que não é incomum em agressões sexuais essa incerteza de que a mulher foi estuprada. Ou seja, a história de Brittany é corroborada pelas lesões. Na ligação que Brittany fez para a emergência, ela diz que Todd tentou por 2 vezes estuprá-la. Quando a atendente pergunta se ela foi estuprada, Brittany responde que não, mas que ele tentou. O promotor do caso, Jason Pierce, pega essa parte e pergunta a Brittany por que ela tinha mentido sobre ser estuprada. E a resposta dela foi: não sei.
A jornalista Ashley Renkes explica que os advogados mostraram que Brittany Smith tinha estresse pós-traumático e dizer ali no calor do momento que não foi estuprada é perfeitamente possível para quem passou por um trauma. Segundo especialistas, muitas vítimas de estupro não revelam de imediato e, em alguns casos, pode levar anos para isso acontecer. Outra pergunta que o promotor Jason Pierce faz é a seguinte, abre aspas, parece que sua memória é seletiva, fecha aspas. E em seguida ele perguntou, você não viu Todd com nenhuma arma naquela noite? E aí a Brittany responde, abre aspas, sim, as mãos dele, o pênis dele, a boca dele, vi várias armas. Ou seja, amigos, o promotor quer ir no ponto de que o cara estava desarmado, como se o homem só conseguisse ameaçar uma mulher se ele tivesse com uma arma propriamente dita, né? Uma faca, um revólver. E a resposta da Brittany é interessante, ela diz que ele usou as mãos, usou várias coisas como armas, né? Então, essa questão de ele não estar armado não quer dizer que ele não fosse violento e que não pudesse ameaçá-la, né? O exame toxicológico de Todd Smith mostrou que ele tinha níveis muito altos de metanfetamina no corpo, extremamente altos esses níveis. A toxicologista afirma que 200 mg por ml seria um nível considerado comum, vistos, por exemplo, em casos de direção sob efeito de metanfetamina. O resultado de Todd deu 840. Olha isso, bicho. O advogado que representa Brittany diz que há vídeos de abordagens policiais em que há 5 agentes dando choques e cacetadas em indivíduos sob efeito de metanfetamina e mesmo assim o sujeito continua lutando e resistindo como se fosse o super-homem. Isso corrobora que Brittany não seria páreo para Todd numa luta corporal. Ele não precisaria de uma arma para neutralizar e fazer o que fez com ela. Então, o que eu tinha comentado antes, né, amigo, dessa questão de armas. O cara tava com droga e até o talo, né, bicho? O cara tava um nível considerado como 200, ele estava com 840. Então, isso também faz a gente entender a história da Brittany lá, que ele enlouquece, parece que enlouquece de uma hora para outra e ataca ela, né? Então a gente pode também dizer que a droga, né, o efeito da droga pode ter impulsionado isso nele, essa atitude dele de atacar, mas óbvio que não justifica o que ele fez, né? E aí, aqui, amigos, há uma fala, né? Depois disso, há uma fala do Jeff Paul, que é primo do Todd. Jeff confirma o que o advogado tinha dito sobre o efeito da metanfetamina. Segundo ele, Todd falou algumas vezes que se sentia como super-homem quando estava sob o efeito da droga, né? Olha isso. Jeff diz que ele e Todd eram como irmãos e sempre andavam de quadriciclo e moto na montanha. Jeff diz que o primo seria bem diferente se não fossem as drogas. Todd Smith tinha uma ficha policial longa, com dezenas de prisões, e algumas denúncias eram por violência doméstica. A ex-esposa de Todd fez um relato impressionante em que disse ter sido presa várias vezes por ele e que apanhou muito ao longo dos anos. Ela conta também de uma agressão que lembrou muito o que aconteceu com Brittany. Ela diz que foi amordaçada e amarrada numa cadeira e foi prisioneira de Todd durante dias. Ela foi espancada, estuprada, sodomizada,
tudo que Brittany enfrentou e algumas coisas mais. Então olha isso, bicho. A ex-mulher do cara tem também aí o histórico de ser agredida e da forma mais cruel e perversa, né? Em uma das vezes chegou a ser amarrada e amordaçada e espancada, estuprada. Então é mais uma coisa que mostra aí o tipo de sujeito que era esse Todd Smith. Durante a audiência foi levantada muito a questão pelo promotor, né, de Brittany ser ou não confiável. Ele a confronta sobre o dia da agressão e questiona o porquê de ela não ter chamado a polícia e ter ligado para a mãe em vez disso. Brittany responde que Todd a ameaçou de morte se ela ligasse para a polícia. Ela então diz ter pensado em outra forma de conseguir ajuda. Brittany revela que a solução que encontrou naquele momento foi oferecer cigarro para Todd, pois sabia que não havia cigarro na casa e aí teria que telefonar para alguém porque o carro não estava na casa. E aí vocês lembram, né, que ela ligou lá para a mãe dizendo que queria cigarros, né? Aquela hora que ela ligou depois do ocorrido e pedindo para a mãe ir com ela numa loja, mas quem foi o irmão dela. Ramona diz que Todd ouvia essa ligação no viva voz. Ele estava ouvindo tudo para garantir que Brittany não falasse o que havia ocorrido. Outra coisa é que a funcionária da loja, Paige Painter, deu seu testemunho confirmando que estava trabalhando quando Brittany entrou na loja e disse para ela que tinha sido agredida. Paige conta ainda que Brittany chegou a pedir papel e caneta e escreveu nomes e telefones e disse o seguinte, abre aspas, se acontecer algo comigo, foi Todd Smith, fecha aspas. Brittany também anotou no papel pedindo que Paige ligasse para a mãe, Ramona. Dito isso, o promotor indaga Brittany se ela achava que sua mãe lidaria melhor com Todd, um homem violento e nervoso, do que um policial. Brittany diz que queria sua mãe naquele momento e diz que no entender dela, Brittany, na cidade, a polícia acaba sempre tomando o lado do homem. Brittany diz acreditar que sua mãe teria expulsado Todd daquela casa. E aí, em relação a essa impressão da Brittany, né, sobre a polícia tomar mais o lado do homem em casos de agressão, há um relato de uma moradora, né? Kayla Pearson, vizinha de Brittany, diz ter visto policiais atenderem a chamados de violência doméstica em Jackson e dizerem sempre aos envolvidos que os dois iriam para a cadeia, em vez de tentar entender primeiro a situação e o que aconteceu. Então, uma vizinha corrobora o que a Brittany diz, né, que os policiais, ao atenderem esse tipo de chamado, levavam os dois presos. Às vezes o que acontecia era que a mulher tinha acabado de apanhar do marido e mesmo assim ela ia junto presa. Então é disso que essa amiga está falando, né? Que a polícia ela não procura entender o caso, que o culpado ali, na grande maioria das vezes, é o homem que atacou e agrediu a mulher e a mulher acaba indo junto presa. Durante o processo, várias mulheres protestaram em favor de Brittany e muitas delas contaram histórias de abusos sofridos por elas nesse dia. Vários exemplos de mulheres que foram agredidas e vários relatos de como a justiça não funcionou para elas. Muitas mulheres procuraram Brittany e compartilharam suas histórias. Eram casos de abusos, estupros e todo tipo de violência em que elas foram à polícia, mas a polícia não prendeu ninguém. E dentre essas histórias, algumas mulheres que revidaram a agressão e acabaram elas sendo presas. Havia muitas mulheres do Alabama, mas também tinham casos de outros estados como Carolina do Norte, Nova York, Novo México
e vários lugares. O sistema falhou, com várias vítimas e em diferentes locais. Diante disso, a conclusão que Brittany chega é que a lei de legítima defesa só serve para homens brancos. Não funciona para mulheres e nem para minorias. E esse é o ponto mais chocante, né? E mais triste, porque você vê e a gente sabe, amigos, que essa questão da violência contra a mulher, ela acontece realmente em muitos lugares do país e do mundo, né, cara? É uma questão muito delicada que precisa ser vista muito de perto aí pelas autoridades, né? A audiência termina e agora Brittany aguarda a decisão da juíza. Semanas após a audiência, a juíza Holt emitiu uma decisão de 19 páginas, negando a legítima defesa. Mesmo com o relato, com tudo o que foi dito, o laudo com várias lesões, né, atestadas por uma enfermeira, a juíza negou que tenha sido legítima defesa. Olha isso. Na decisão, a juíza diz o seguinte, abre aspas, a ré não provou que o uso de força letal foi justificado, fecha aspas. Olha isso, bicho. Para a juíza, ela não provou ter justificativa legal para puxar o gatilho. Após considerar todas as provas, este juízo considera que a ré fez relatos inconsistentes sobre a morte de Todd. Um desses relatos inconsistentes para a juíza foi a mentira de Brittany no início, né, dizendo que o irmão é que teria puxado o gatilho. Aos olhos da juíza, isso prejudicou a credibilidade dela. A juíza Jennifer Holt e o promotor Jason Pierce nunca quiseram se pronunciar sobre o caso para produtores de documentários. Após perder a audiência, Brittany vai a julgamento com risco de prisão perpétua. Mesmo após perder o processo, a jornalista Ashley diz que Brittany ainda tinha o apoio do público sobre o ocorrido. Muitos diziam acreditar que ela fez o certo. O próprio primo de Todd acredita que Brittany se defendia quando baleou ele. Ele diz que obviamente não queria que o parente tivesse sido morto, mas fala que não concorda com a prisão de Brittany. Don Hendricks diz que não é a lei que tem que mudar, mas a percepção das pessoas de como elas acham que as mulheres devem se adequar e de como elas devem usar a violência para se defenderem de um estupro, de um ataque ou algo assim. Don diz que isso é um problema da sociedade, um problema de estereótipos. E aí, em 9 de outubro de 2020, Brittany aceita um acordo e se declara culpada de assassinar Todd Smith. Olha isso, bicho. Brittany diz que não teve outra alternativa a não ser aceitar se declarar culpada, pois se fosse a julgamento, estaria correndo o risco de pegar a prisão perpétua. E outra coisa é que a mesma juíza que negou legítima defesa seria a juíza do processo por homicídio, né? Então ela acabou ali se vendo obrigada a se declarar culpada, bicho. Brittany teve um abatimento na pena pelo tempo que já tinha ficado presa. Então teria que cumprir mais 6 meses na cadeia e outros 18 meses em prisão domiciliar pelo crime de homicídio doloso. Muitas pessoas dizem que entendem ela aceitar o acordo, pois ela teria muito mais a perder se fosse a julgamento. Brittany conta que estava determinada a dizer que não era culpada de homicídio doloso,
pois fica com a sensação de que decepcionou muitas pessoas e decepcionou a ela mesma. Segundo estudos, a maioria das mulheres que matam seus abusadores aceita se declarar culpada em vez de ir a julgamento. Ramona McCauley, mãe de Brittany, conta como é difícil para ela, principalmente na época de Natal. Ela diz que as luzes de Natal a entristecem, porque ela vê os outros conversando sobre o que dá de Natal para os filhos, e ela só pode se preocupar se Brittany vai ter uma ceia de Natal dentro da cadeia. Ela diz que a filha não merecia isso. Ela foi estuprada, espancada e quase morta. De acordo com um estudo abrangente, as mulheres têm o dobro de chances de condenação que os homens têm ao alegarem legítima defesa em casa. Milhares de mulheres nos Estados Unidos foram presas por matarem seus estupradores e abusadores. Então é isso, amigos. Eu fico por aqui com essa história revoltante, né, cara? No mínimo revoltante, porque você vê que a agressão que uma mulher sofre, né, por estupro e espancamento, é algo inimaginável, principalmente para nós homens, porque a gente nunca vai passar por isso, né, cara? E quando uma mulher se defende, revida a agressão, ela é tratada como uma criminosa, né? Infelizmente para as mulheres, né? Mulheres que escutam podcast, não só esse, como outros podcasts sobre crimes e tal, a única opção que vocês veem, eu acredito, é criar mecanismos para não chegar a essa situação, né? Para se defender disso. Então é triste, chocante saber que não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil todo mundo sabe essa questão de que a mulher, ela é estuprada, ela é espancada, ela é agredida, e quando ela é revida, ela é vista como criminosa, que tem que ser presa, né? Então isso precisa ser revisto urgentemente. É isso, amigos. Eu fico por aqui e na semana que vem eu volto com mais um episódio aqui no Crimecast.